Quaresma, sabe também que nos últimos domingos eu tenho me debruçado a trazer para vocês uma série que fala a respeito dos últimos passos de Jesus na Terra. Essa foi uma oportunidade, especificamente por conta mesmo dessa Semana da Quaresma, a chegada da Semana Santa nos exige e nos provoca a possibilidade de mergulhar em compreender os passos de Jesus, compreender as suas ações e o que provocou, né, no Estado, na religião do seu tempo, a sua atuação no mundo. Sobre todas essas observações, eu chego num domingo de Páscoa, pensando aí no ápice desse momento de Jesus. O ápice da celebração é o ápice, na verdade é o calendário da Páscoa, é o dia da Páscoa. E nessa série onde eu nomeei a Anatomia da Redenção, os últimos passos de Jesus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 28. Foi durante a Quaresma que nós seguimos esses passos de Jesus, compreendendo em cada dia a sua revolução. Nós falamos do processo de exclusão e a recuperação da exclusão quando Jesus oferece a mesa para todos e todas. Falamos também da exploração religiosa e como Jesus se relaciona com pessoas que usam o templo para comercializar a fé. Ele chega virando a mesa, não falando mansinho. Ele fica muito bravo e furioso com gente que usa a religião para se enriquecer, para abusar das pessoas, para roubar pessoas. Jesus não se dá muito bem com esse tipo de gente. E é por isso que ele vira a mesa do templo. Nós falamos sobre isso. Falamos também da exaustão mental que nós sofremos, que se assemelha à exaustão mental que Jesus sofreu também quando estava no jardim do Getsêmani. Naquele lugar em que o extremo sofrimento abateu o corpo de Jesus a ponto dele suar, dele transpirar sangue. É um processo também de muita generosidade. O próprio Deus, o próprio Jesus olhar para nós e se identificar também nessa vulnerabilidade. Nós que estamos exaustos, cansados, sobrecarregados, nos identificamos com um Jesus que também estava cansado e sobrecarregado por conta do mal que lhe sobrevinha. Falamos também sobre uma forma de desmascarar o sistema religioso, desmascarar o sistema político, porque também identificamos em Jesus a sua forma de humilhar o Estado e a religião, fazendo uma sátira da postura como ele se apresenta diante a sociedade. Um Estado que vem num cavalo branco, exaltando o seu rei, o imperador daquela época, fez com que a sua força militar fosse às ruas, com que seus cavalos fizessem barulho, que os soldados viessem com marcha, tudo isso para fazer com que a sociedade estivesse com medo do imperador e respeitasse tudo aquilo que ele impunha sobre aquela sociedade. Jesus faz uma sátira muito interessante, porque ele também entra na cidade de Jerusalém, montado não num cavalo branco de guerra, mas montado num jumentinho. O povo exalta, levanta os seus ramos, coloca as suas roupas velhas propondo caminho para que Jesus passasse, e naquela encenação é praticamente uma forma de humilhar, de expor o Estado, dizendo: é isso que vocês precisam para colocar medo nas pessoas? Porém, eu venho num jumento emprestado, diante da sociedade, sendo celebrado, não pelo medo, mas pela condução do meu amor, da minha graça, do meu acolhimento a esses povos. É assim que Jesus se relaciona com o seu povo, é assim que Jesus se propõe para nós, e é a partir disso que a nossa espiritualidade se manifesta. Roma fez com que
fez com o seu império político, militar e religioso, fez aquilo que eles mais gostavam e tinham melhor habilidade. Eles estabeleceram para a sociedade a política da morte. Todos os impérios têm como perfil estabelecer sobre a sociedade uma política de morte. É por isso que quando você observar um império, ou melhor, quando você observar alguém propondo guerra, quando você observar alguém lançando mísseis, quando você observar alguém invadindo terras ou expulsando pessoas das suas terras, saiba que estas nações se assemelham ao império de César. Se assemelham ao império que usa a sua força. Usa a sua força e usa a sua força com características de morte. Essas pessoas, ou estes impérios, não correspondem àquilo que o próprio Jesus nos confiou para a vida e para as relações, especialmente para todas as nações, para a estrutura, né, dos povos. Não é isso que ele desejou. Mas, infelizmente, foi o que Roma fez. E isso é o que os impérios fazem. Os impérios fazem o que Roma fez com Jesus. Torturou, humilhou, pregou o seu corpo no madeiro e, numa cruz de humilhação, executou a sua vida, o colocou num túmulo e o fechou com uma pedra. E para garantir que o sistema não seria mais ameaçado, colocou 2 guardas na porta desse túmulo, com essa pedra bloqueando o acesso a esse corpo, e fez com que, a partir dali, o império dissesse sim para a morte. O império deixasse para a sociedade a informação do seu poder. Olha, nesse túmulo está o corpo daquele que desobedeceu, daquele que tentou humilhar o nosso poder. Nesse túmulo está o corpo daquele que desafiou o status quo religioso da sua época. O império religioso, o império político. Esse corpo está onde está porque o império precisa se manter. O poder precisa se manter. E a lei da morte é o nosso modus operandi. Colocaram 2 guardas na porta do túmulo de Jesus e, diante desse cenário, eu queria dizer para cada um de vocês que hoje nós celebramos não um milagre isolado, nós não celebramos uma história corriqueira, não celebramos uma promessa de ir para o céu. O que nós estamos celebrando aqui é a ressurreição de Jesus através de um ato político e espiritual inegável. Hoje nós celebramos um momento em que Deus olhou para as armas, olhou para os dispositivos de guerra, olhou para a letalidade do Estado e disse à morte que seria a última e definitiva vez que ela iria atuar no mundo. É um Deus que olhou para o espírito de morte que atua no mundo e disse não de maneira definitiva. Disse para a morte que ela não tem mais a última palavra. Ele inaugurou, no tempo presente, a possibilidade de uma vida plena, uma vida eterna, uma vida que não tem fim, carregada de qualidade daquelas que ainda, na sua plenitude, nós não a conhecemos. Mas ela haverá de vir. Você abriu em Mateus, no capítulo 28, eu vou ler apenas 6 versículos, porque o meu primeiro ponto é falar exatamente dessa tumba e mostrar como foi o cenário do sábado. Depois do sábado, tendo despontado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria
foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada, assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo. Repito, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como foi dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Até aí. Para a gente entender a profundidade desse texto, nós precisamos nos orientar teologicamente sobre o contexto. E observar além de uma espiritualidade ou religiosidade alienante. A gente precisa colocar o pé no chão desse cenário e observar o que realmente estava acontecendo, para que a gente não seja afastado da realidade. O texto está dizendo que os guardas armados que estavam à porta daquele sepulcro, os guardas armados de Roma, eles tremeram de medo. E eles foram dados como mortos. Desmaiaram, né, gente? E olha que ironia. Uma ironia poética de Deus para a humanidade. É uma ironia porque a guarda imperial, que representava Roma, estava diante do sepulcro. E ela, diante da manifestação da ressurreição, cai por terra. Perde as suas forças. Ficam amedrontadas. Tremem de medo e desmaiam. São dados como mortos. Isso é uma ironia, meus irmãos. Pensar que na porta do sepulcro haviam 2 soldados comunicando algo para a sociedade. Ontem eu estava em BH, no centro de BH, e eu cruzava bem próximo da Praça Central e haviam carros de polícia. E eu olhava para o carro e não tinha gente lá dentro. Mas aquilo era um símbolo para a sociedade. Assim como acontece em São Paulo, você vai passar em algumas esquinas, você vai ver uma polícia militar ali, um carro da polícia, com a sirene, com o defletor, né, ligado. Isso é para mostrar que existe algum tipo de segurança, algum tipo de presença militar naqueles espaços, para dar para nós algum senso de segurança. Mas às vezes os militares não estão lá, é só um valor simbólico colocado. E esses guardas estavam ali, representando esse simbolismo, mostrando, olha, o império, o Estado está atuando. Ele está aqui, esse corpo aqui, ele não vai ser acessado. E aí o sagrado se derrama naquele espaço, confirmando aquilo que está, toda a expectativa que estava no coração dos discípulos, embora assolada pelo medo, confrontada pelo medo do militar do seu tempo, do império. Mas quando a ressurreição se manifesta, quando o anjo chega naquele local, ele tira a pedra, se assenta em cima da pedra, olha para os guardas e fala: ih, o que aconteceu? E aí ele olha para as mulheres, mas as mulheres não estavam com um medo a ponto daqueles homens caírem por terra. Elas estavam amedrontadas, maravilhadas por aquilo que elas estavam vendo. E o anjo fala: não fiquem com medo, porque está acontecendo aquilo que foi prometido. E se o império disse que vocês não poderiam acessar esse lugar, eu retiro a pedra. Vamos lá dentro, para vocês conhecerem o lugar onde Jesus jazia, mas ele não está mais lá. Mas é bom que vocês observem onde o império o colocou. É bom que vocês acessem esse lugar.
para que essa memória, constituída na vida do olhar, né, e na presença do olhar daquelas mulheres, seja reflexo para a nossa compreensão no tempo de hoje. Para sabermos que aquele sepulcro estava vazio, que Jesus ressuscitara. Isso é uma ironia, porque o império cai por terra diante da ação de Deus. Depois de todo o esforço que foi colocado para crucificar Jesus. E aí, por isso que eu queria que vocês colocassem o pé no chão dessa realidade. Porque o império e a religião, diante de todos esses domingos que eu tenho conversado com vocês, fizeram um esforço absoluto para crucificar Jesus. Não foi fácil, porque houve muitas articulações. Muitas articulações. Partindo, obviamente, do império, da liderança religiosa daquela época, porque via Jesus como uma ameaça, um populista, alguém que estava juntando todos os povos e pregando um evangelho diferente daquele que era pregado pelos judeus do seu tempo. Isso confrontava-os, isso também mudava o modus operandi na mente daquele povo, trazia uma esperança que o império não gostava, porque um povo com esperança ameaça o império, ameaça o poder de organização do império, que quer sempre manipular consciências e quer sempre colocar as pessoas sobre a ótica do medo. É isso que o império faz, é isso que o Estado faz, meus irmãos. Por isso que existem narrativas políticas hoje que são bélicas. Por que as pessoas usam na política narrativas bélicas? Narrativas que colocam a sociedade com medo. Porque há uma intenção de fazer com que essas mentes com medo votem naquele que esses que construíram essa narrativa de medo sejam contemplados. É por isso que a gente tem que estar com a mente sã, livre, em paz, liberta, para que a gente tenha consciência e possibilidade de estabelecer, sabe, razão naquilo que a gente se propõe a fazer. Um olhar maduro diante da realidade. Porque dentro desse cenário, que o texto diz, tremeram de medo e ficaram como mortos, expõe que o Estado na história fez um esforço absoluto para colocar Jesus na cruz, e quando isso acontece, o movimento do sagrado é: terminaram o showzinho de morte de vocês? Agora nós vamos atuar. O anjo vem, tira uma pedra, abre a porta e Jesus está ressurreto. Simples assim. Ele ressuscitou. Sem muitos esforços. E ainda com uma delicadeza de uma não exposição, né? Porque ali estava o anjo e as mulheres que estavam correndo para o sepulcro, preocupadas, né, na possibilidade daqueles militares saquearem o corpo de Jesus e fazer alguma coisa mais cruel do que eles já tinham feito. Elas estavam preocupadas. Talvez o medo daquelas mulheres, que o anjo diz, não tenham medo, não era o medo do anjo, mas era o medo do que o Estado estava provocando diante delas, o terror que elas estavam assistindo até aquele momento. Não tenham medo, não tenham medo porque ele não está aqui. E é uma forma da gente compreender que a ressurreição é uma forma de insurreição. A ressurreição de Jesus é uma forma de levante ou de revolta de Deus, do eterno, diante de todos os movimentos da morte. Num mundo que se movimenta para atuar usando as ferramentas da morte, o Deus do universo se levanta com insurgência, se levanta com revolta, dizendo não para todos os movimentos de morte. A tumba está vazia e esse é o maior ato
de protesto do sagrado na história. A tumba está vazia. E Deus, de alguma forma, está dizendo para Pilatos, que representa o Estado bélico, o império da morte, e também é uma forma de Deus também falar diretamente com Caifás, que era o líder religioso do seu tempo, que articulava a religião, articulava os religiosos e fazia a cabeça do povo para produzir a eliminação do corpo de Jesus. E o que não falta no nosso tempo é religioso, né? Indo para as redes sociais, indo para a TV, mobilizando pessoa para propor o seu discurso de ódio. Que tempo chegamos, né? Só que não é de hoje, meus irmãos. Quando a gente olha pastores envolvidos em escândalos, né? Como a gente tem visto, isso não é de hoje, gente. Porque já na época de Jesus, os templos estavam fazendo comércios lá dentro. E Jesus teve que virar a mesa para parar com toda essa bagunça. É a última palavra de Jesus diante do movimento da morte. E a última palavra de Jesus é dizer não, ou dizer basta. Onde está, ó morte, a sua vitória? Diante da nossa trajetória aqui, como irmãos e irmãs, que querem produzir uma espiritualidade livre, sabemos das dificuldades e das dores que passamos em nossos cotidianos. Eu sei da história de muitas pessoas que estão aqui. Esse é um privilégio pastoral, de poder estar próximo de cada um de vocês e também ter uma leitura, ainda que seja mínima, né, das suas vivências. Sei que há pessoas que estão aqui que atravessam um período de longo luto. Sei que há pessoas aqui que atravessam um período de sofrimento. Sei que há pessoas aqui que foram abusadas ou que estão num cenário de certo abuso, seja no trabalho, seja com o seu companheiro ou companheira, seja com o próprio estado das coisas, né? Também nos oprime de diversas instâncias e maneiras. De alguma maneira a gente chega aqui machucado por esses espíritos de morte, por este movimento de morte que afeta a nossa sociedade. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, essa fala vem em direção ao meu coração. E eu sei que vem em direção ao coração de muitos de vocês. A partir do momento que nós percebemos que o mal que nos afeta nos machuca, nos fere de alguma maneira. Mas a boa notícia é perceber que Deus se levanta diante de todos os lastros e movimento de morte, dizendo um basta, para que esses movimentos de morte venham a não nos humilhar, não dar continuidade para o sofrimento que nos afeta. E mais, trazendo uma promessa para cada um de nós de ressurreição. O que eu estou querendo dizer é fazer é um contraponto com aquilo que aconteceu com o corpo de Jesus e que de sobremaneira acontece com os nossos corpos. Se estamos de tempos em tempos sendo violentados no cotidiano, assim como Jesus fez, todo o esforço de morte, todo o esforço de maldade que há nesse tempo, receberá de Deus um basta, como um impulso de livramento para os nossos corpos que estão cansados e sobrecarregados. Um Deus que olha para nós dizendo, eu venci o mundo e ofereço, assim como ofereci para o meu filho Jesus, ressurreição. É essa liberdade, essa ressurreição que estamos aspirando para a vida. Um Deus que propõe para nós a oportunidade, na condição que você está, de chegar na porta do seu sepulcro e retirar a pedra. Se assentar ao lado, fitar os olhos nos seus olhos e dizer, não tenham medo, ele ressuscitou.
E você agora faz parte dessa história. Ele ressuscitou justamente por você, por cada um de nós. Essa ressurreição não para no corpo de Jesus, mas se manifesta nos corpos de todos aqueles e aquelas que sofrem. E esse sofrimento não é o do outro, é o nosso. É um Deus que nos visita, nos resgata do lamaçal da morte, nos propõe uma vida eterna, uma vida de qualidade que não é uma promessa para o futuro. E é por isso que eu digo, meus irmãos, que a boa notícia não é que você vai para o céu, mas é que o céu está vindo até nós. E que a possibilidade de vida que ele propõe para cada um de nós acontece no aqui, agora. A vida pulsando dentro de nós. Além do ventre de quem está gerando. A vida pulsando dentro de nós. Pulsando nos nossos corações, em nossa mente, em nossas vidas. E faz com que essa vida se propague ao nosso redor de maneira relevante. Gerando vida e cura para todos que estão ao nosso redor, assim como aconteceu com o próprio, com a informação que o próprio apóstolo Paulo trouxe para aquele prisioneiro que queria libertação para sua casa e para sua família. Hoje será salvo tu e a tua casa, porque essa salvação ela vem para nós, mas impacta todos ao nosso redor. Uma salvação integral. Eu sei que todo mundo quer ir para o céu. E eu sei que todo mundo quer desfrutar a eternidade que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas essa promessa não é só depois da morte. É para o aqui e agora. E a gente não pode sair daqui sem essa consciência. Amém, meus irmãos? A ressurreição, ela prova a justiça de Deus. A ressurreição, ela prova que toda a maldade do império caiu por terra ou cairá. E que a tumba está vazia. E essa é a prova final de que os movimentos do império fracassou. Que a tumba está vazia, e essa é uma prova que todo movimento dessa religião vendida, mau caráter, que faz conchavo político, ela cairá. Ela fracassou. É por isso que ela está se debatendo. É por isso que ela está gritando. É por isso que ela está em descontrole, porque ela fracassou. Porque Deus continua atuando no universo. Talvez não esteja na grande mídia, numa plataforma reluzente. E sabe por quê? Porque ela vem cavalgando num jumentinho emprestado, na simplicidade da vida. Na relação de um chão, de uma sala de estar de terra batida. Um Jesus que manifesta num corpo que sofre, seja ele violentado, seja ele abatido, seja ele preocupado. É sobre esses corpos, sobre essas vidas, sobre estas realidades que Jesus continua atuando no universo, atuando na história. Então, sempre quando você me ouvir contar a história de Jesus, ou os passos de Jesus, saibam que estes passos de Jesus na história continuam atuando hoje, nesse exato momento, a partir das nossas vidas, marcando as nossas histórias e nos dando esperança, que é o que o império quer nos roubar. Quando eu converso com os meus amigos, com os meus pares, não é incomum ouvir de cada um deles que eles estão sem esperança. Não é incomum ouvir da boca dos meus amigos, dos meus pares, que eles estão sem mais vontade de sonhar. Não é incomum. Acontece muito. O que eu quero é orar para que essa comunidade seja a comunidade da esperança. A comunidade que está restabelecendo uma relação saudável com os seus sonhos. E trazendo para a vida uma nova perspectiva de continuar. Continuar vivendo, gente. Porque a gente precisa viver.
E viver, meus irmãos, é diferente de sobreviver. A nossa vida não pode ser marcada só sobre trabalho, sobre bater cartão, voltar para casa e dormir sobrecarregado de um dia tão cansativo. E é por isso que a gente luta por direitos. Falar sobre escala 6x1 não é só ato político, mas é política, na verdade, agora falando da polis, né? É a súplica de uma população por um direito ao descanso. A gente não tem mais direito para descansar. E aí vem um inconsequente querer dizer para a gente que não, tem que trabalhar é 7x0. E aí, como vai ser a vida com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seu parceiro e parceira? Você descansa quando? Você vai ficar levantando essa bandeira imbecil que destrói o descanso, sendo que o próprio Deus mostrou que o descanso é importante quando ele fez o universo. Eu estou falando só de uma política pública necessária para nós. Tem várias aqui, eu poderia ficar a tarde inteira falando para vocês, mas isso pode ser para um outro momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus está preocupado em manter a integralidade da nossa vida, do nosso descanso, da nossa sanidade, para que a gente possa ser gente de paz, gente de amor, gente de afeto. Não gente que só está pedindo acolhimento, mas gente que acolhe. Porque o braço que cura é o braço de Jesus. O abraço que cura é o abraço de Jesus. E onde está o abraço de Jesus, meus irmãos? Olha aí para o seu lado. Achou? Se a cruz foi o ponto mais alto da morte, da morte e da maldade do império, a tumba vazia, ela representa um ponto final nas ações de um império que está fracassado. Segundo e último ponto da minha fala de hoje é compreender o poder da comunidade da ressurreição, se ela estiver apta para acontecer hoje. Quando eu me proponho a ser uma liderança, um pastor de uma comunidade local, eu faço isso com profundo desejo que a minha comunidade seja uma comunidade da ressurreição e não uma comunidade da morte. Porque uma comunidade da morte deixa alguém na porta dizendo, você não pode entrar, você pode. Você tem acesso, você não tem. Você pode até entrar, mas você não pode continuar com essa condição aí, essa condição aí sai fora do nosso regramento aqui. Então você vai ter que se reprimir para ser aceito por nós. Você vai ter que usar esse tipo de vestimenta para ser aceito. Você vai ter que falar desse jeitinho aqui para ser aceito. Inclusive, esse corte de cabelo aqui não pode. Essa maquiagem, não, também não. Essa roupa aí vai ter que mudar. E aí aí a religião vai criando um monte de regras. E essas regras, elas são mais de aprisionamento do que de liberdade. Sendo que Deus nos chamou para sermos todos e todas gente livre. Não é isso que ele disse? Verdadeiramente sereis? É a liberdade de Deus que precisa atuar no mundo. E nós, meus irmãos, precisamos ter essa consciência que a liberdade que Deus está colocando para nós é para um único objetivo: produzir vida dentro de nós e através de nós. É por isso que liberdade é diferente de libertinagem, né? Às vezes as pessoas confundem que liberdade é fazer qualquer coisa. Não é fazer qualquer coisa. Não é fazer o que te dá na telha, porque fazer qualquer coisa pode fazer você ser uma pessoa inconsequente, atravessando vida, desrespeitando pessoas, espaços, né? E é isso. A liberdade de Deus, ela acontece para transformar o nosso jeito de ser e resgatar o nosso caráter, que muitas vezes foi distorcido por conta das relações que a gente foi construindo, do tipo de gente que a gente vai ouvindo,
do tipo de literatura ou de canal que a gente, programa que a gente assiste, entendeu? Nosso caráter vai ficando deformado. E aí, para a gente não ser um crente mau caráter, Deus fala, eu estou aqui e eu vou resgatar o caráter que eu te dei quando você foi concebido. O caráter de alguém que é a minha imagem e semelhança. Um Deus resgatador. Enquanto a Páscoa se manifesta, Deus está convocando a comunidade para ser um corpo atuante no presente. Enquanto aquela Páscoa se manifestava em surgir na ressurreição, Deus está convocando a sua comunidade para fazer parte, ou para ser participante dessa ressurreição na história. Para dizer para todos os povos, para toda a gente, que a ressurreição de Deus está estabelecida no universo. E que a vida impactante que a gente tanto desenvolve em nossas súplicas está disposta. É só se abrir e se oferecer para que isso aconteça. Em nome do único que é digno de receber o nosso louvor, Jesus. Um ponto a se ressaltar nessa discussão que está no texto. Quem são as primeiras pessoas que recebem a notícia da missão anunciada? Não ouvi. Quem são as primeiras pessoas a receberem a notícia? Nessa sociedade de Jesus, as mulheres elas não tinham voz. Elas não tinham direito de falar. Elas não tinham direito de ser. Elas não tinham acesso à dignidade pública, de fala, de direitos, de possibilidades. E aí chega o anjo do Senhor. E ele se apresenta anunciando a ressurreição para as mulheres. Para essas mulheres que eram, diante de uma sociedade patriarcal, silenciadas. E Deus se manifesta para essas mulheres silenciadas, propondo para que elas façam um anúncio. Tem alguma coisa aqui que parece incoerente? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Que Deus se apresenta a corpos que são silenciados. E esses corpos que são socialmente silenciados recebem uma missão de Deus para ser anunciantes do reino de Deus. É dessa maneira que Deus se apresenta a gente como a gente, a corpos como os nossos corpos. Um Deus que, mais uma vez, diante de uma sociedade patriarcal, se encontra com vozes silenciadas, vozes femininas, inclusive invalidando o testemunho delas nos tribunais, nos lugares de acesso, nos templos religiosos, por muitas condições. Deus confia a sua grande mensagem a essas mulheres, a estes corpos de mulheres. E o Evangelho tem também essa missão de elevar esses corpos na história, de expor esses corpos e fazer deles anúncio de libertação, anúncio de renovação, de resgate, anúncio das boas novas. É certo que cada um de vocês talvez consiga compreender o seu lugar, porque nós estamos num auditório de corpos silenciados de alguma maneira. Porque não tem ninguém aqui milionário, tem? Ou bi? Em certa medida, nós estamos unidos numa única classe. Somos todos
todos e todas trabalhadores e trabalhadoras. Talvez aqui alguém se enriqueceu um pouco mais, mas se parar de trabalhar, deu ruim, né? Tem que continuar o corre. Então a gente é agente do corre. E Deus escolheu quem está no corre, para dar a essas pessoas a possibilidade de uma vida de qualidade. Resgatar essas pessoas que estão feridas e até doentes e dar cura para elas. E mais, um senso de missão. Porque essas pessoas que são curadas também serão pessoas que curam. É Deus destruindo todos os sistemas que foram construídos pelo império e pela religião. E dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Somente Jesus. Olhar para Jesus e discernir que é nele o fundamental lugar de descanso para a nossa consciência. É nele que nós depositamos toda a nossa dor e os lamentos e até as nossas brigas, sabe? E quando você orar para Jesus, você pode ser sincera. Tá bom? Não precisa aquela oração decorada lá, não. Você pode chegar e falar, Jesus, não estou gostando da condição que eu estou vivendo. Cadê a sua atuação? Seja sincero. Não me aguento mais nessa situação. Não quero mais sofrer, eu não quero mais ser abusada, não quero mais manter uma relação, um cotidiano, uma dor, um sofrimento, uma falta. Não quero mais estar nessa condição. E se o Senhor é o Senhor da ressurreição, eis-me aqui, liberta-me, me socorre, ajuda-me. Porque nós temos um resgatador, meus irmãos. É movimentar a nossa fé em direção àquele que nos salvou e que está propondo para a nossa salvação. Se nós acreditarmos na ressurreição, isso vai mudar drasticamente a nossa vida. A nossa forma de ser igreja, a nossa forma de se relacionar no mundo, de ser gente no mundo, vai mudar. Não tem como não ser impactado. A ressurreição é essa confirmação de que a vida e que a justiça está acontecendo na história. E nós somos esses protagonistas. Nós somos essa gente que está vivenciando vida ou que tem a possibilidade de desfrutar essa vida e de receber a justiça que Deus tem desejado para os nossos corpos, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Ser a comunidade da ressurreição é o nosso desafio. Ser a comunidade da ressurreição é talvez um sonho que eu desejo que seja compartilhado. Olhar para a nossa comunidade, olhar para a Rede 80, na cidade de São Paulo, na Zona Leste, na Vila Ema, todo mundo conhece, né, a Vila Ema, quase. Mas é que nem Nazaré, ninguém conhecia, era quebrada. E assim como Jesus saiu da quebrada de Jerusalém, nós estamos aqui nas nossas quebradas em São Paulo, Santo André, São Caetano, eu sei que tem outras pessoas, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, das quebradas. Para quem nos acompanha, né, tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, da região Oeste, de Portugal, do Japão, dos Estados Unidos. Tem gente que nos acompanha. Né? O último Views deu 900 pessoas nos acompanhando, não caberia aqui, não dava. Mas que bom que você nos acompanha, porque sabe que o Evangelho chega na sua casa, no lugar onde você está, independente do território e da hostilidade que você vive. Deus aí está. Deus aqui está. Deus está presente. Deus está no meio de nós. Sabe o que ele propõe? Uma mesa. Uma mesa. Esse é o Evangelho vivo. Não tem vida se não tem mesa. E ele propõe para nós a possibilidade de sanar a nossa fome existencial, nosso desejo de continuar vivendo.
Você vai receber o pão e também vai receber o cálice. Peço para que você se sirva do pão e do cálice, mas não coma e beba. Deixa todo mundo se servir primeiro para que a gente possa fazer isso de maneira conjunta. Tá bom? Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. E esse é o cálice da aliança que nos comprometemos a fazer nessa Páscoa diante de Jesus. A aliança com a vida. A aliança que propõe uma atuação de luta frente a todos os movimentos de morte. Deus está conosco. Deus está conosco. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Você que está em casa, dependente da condição que você estiver, você pode separar um pedaço de pão, uma bolacha. Se você não tiver a possibilidade de produzir um cálice de vinho ou de suco de uva, pegue um copo d'água, mas celebre essa ceia, independente da condição e da possibilidade desses símbolos, porque o que nós estamos fazendo aqui é olhando para esse pão e identificando nesse pão o corpo de Cristo que foi partido por nós. Essa é uma forma de trazermos à memória um Jesus que compartilhou o teu corpo por cada um de nós, que se fez parte para que quando comermos esse pão, nos identifiquemos com ele e ao olhar para o nosso irmão do lado, nos identifiquemos também no mesmo corpo, sendo amor e amando uns aos outros. Então, quando você comer desse pão, não coma pensando que está fazendo um ato de comer um pão e uma substância natural, mas traga à memória o Cristo que sofreu e que passou por todas essas memórias que nós tivemos aqui durante a Quaresma. Um corpo que fez a gente chorar no Getsemane, um corpo que fez a gente se indignar quando ele vira a mesa dentro do templo, um corpo que fez a gente ficar revoltado quando viu o Estado manipulando corpos, o seu exército, os seus militares para prender Jesus, chicoteá-lo, fazê-lo sangrar e colocar ele no madeiro. Nós nos indignamos. Esse corpo dilacerado está diante de nós. E essa morte, essa representação de morte num corpo, é a representação do nosso sofrimento. E é por isso que nós nos identificamos, é por isso que nós nos emocionamos. Porque, de alguma maneira, o sofrimento de Jesus nos encontra. Nos encontra. Então, traga a memória de Jesus. Especialmente nesse momento de dores, quando você comer desse pão. E toda vez que você come desse pão, você se identifica a esse processo de entrega e reconhece essa entrega como algo que ele fez e nos ofereceu em amor, em graça. Amém, meus irmãos? Pode comer do pão. Te exaltamos, Jesus. Seja exaltado, Deus.
Assim como a maldade o levantou na cruz do Calvário, na cruz que para nós não é só um adorno para a gente colocar na correntinha, mas agora a gente olha para a cruz também sabendo que era a cadeira elétrica do Estado, porque é assim que o Estado faz mesmo, elimina corpos, produz violência, sofrimento, retira os filhos das suas mães, aprisiona. E não faz isso de maneira justa, porque nós sabemos, porque tem corpos que são perseguidos, tem identidades com suas especificidades. A gente sabe, e na hora do enquadro, que tipo de corpo é autuado. Na hora da violência dentro de um lar, qual tipo de corpo sofre mais e é mais violentado? Na infância, o quanto a proteção é necessária, Jesus. Nós nos identificamos nesse terror que o Senhor viveu. No terror que nós vivemos. Tu és o nosso resgatador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nessa manhã, eu quero terminar essa convocação, essa última parte dessa reunião, convocando o coração de vocês a saírem do lugar da morte, do medo e do sofrimento, para um dispositivo de graça, de amor e de alegria. Porque Deus chamou cada um de vocês aqui nessa manhã para sair desse lugar com um sorriso novo no rosto. Um sorriso de esperança. Uma possibilidade de horizonte. Não há outra promessa, senão Deus oferecer para cada um de vocês a promessa de um sorriso. A ressurreição de um novo sorriso. A ressurreição de um novo jeito de se abraçar, de se respeitar, de se ver, de se olhar no espelho e se amar. A ressurreição nas relações, na forma de olhar o outro que é diferente e respeitar e cuidar e se propor a curar. Tira toda a mágoa do seu coração, que Deus transforme o coração rabugento num coração amoroso, cheio de graça, de amor e de esperança. Que ao fazer esse gesto do cálice, porque depois que o Senhor Jesus comeu do pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, que representa uma nova aliança que faço com cada um de vocês. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês anunciam a minha ressurreição, a minha volta. Jesus já voltou nos nossos corações. A ressurreição de Jesus acontece quando nós ressuscitamos com Ele. E essa é a proposta. Ao tomar desse cálice, nós anunciamos a vida de Deus para nós e para todos à nossa volta, para toda a sociedade. Beba com alegria, beba com esperança. Inclusive porque o vinho faz isso, né, gente? Eu sei que esse daqui não é o vinho, né? Mas quando você tomar o suco de uva, ele também dá uma quebrada assim nas papilas degustativas, é para restaurar o sorriso mesmo, tá bom? Beba na esperança e dessa aliança que nós reafirmamos com Jesus, o Jesus que está vivo, Ele está no meio de nós. Pode beber do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por
poder estabelecer em nossos corações uma nova esperança, um novo jeito de olhar a vida, que todos possam sair dessa Páscoa com a compreensão do significado da palavra. Se a palavra Páscoa significa passagem, hoje, todos juntos, em comunidade, nós estamos passando das trevas para a maravilhosa luz, dos resquícios da morte para o lugar da vida abundante que Deus apresentou, reservou e impactou em cada um de nós. Viva a vida de Deus no teu povo. Viva a vida de Deus no meio da sua comunidade. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo venham como arruar o sopro de vida em cada um de nós. Sejam abençoados e abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que a graça se restabeleça em nossos corações e que o nosso abraço seja um abraço vivo, de plenitude e curador, onde quer que ele chegue. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.